Meus caros leitores, ouvintes e telespectadores, pode-se dizer que, apesar dos pesares, como se fala na gíria, o Brasil, através dos mais de 5.600 municípios, deu demonstração de civilidade, de liberdades democráticas e foi às urnas pacificamente. Evidentemente com raras exceções, mas já se sabe, na maioria dos casos, a ação de marginais ou fraudadores contumazes. No geral, o Brasil viveu uma festa cívica, com algumas mudanças que ainda precisam ser bem analisadas, como a proibição da doação por parte de empresas. As campanhas foram, no mínimo, mais modestas. Há candidatos, alguns que se reelegeram, que ainda terão que comprovar seus gastos e a origem de algumas contribuições. Importante salientar que há nomes antigos que se reelegeram e que terão certamente que se reciclar nas suas práticas. Há renovações significativas e fracassos retumbantes. Curitiba é um dos exemplos de uma gestão que fracassou. Em Salvador, uma consagração. E no maior colégio eleitoral do Brasil, a reafirmação de um pensamento que se consolida. O povo paulista está cansado da política tradicional e optando por gestores mais administradores do que ideólogos de projetos personalistas e corporativistas. Ficou claro também que os projetos de corrupção e de roubalheira foram rejeitados. Apesar de mais uma basófia de Lula ao comparecer às urnas, afirmando que o povo daria as respostas e o que o PT demonstraria sua força. Como um arauto de mentiras e cinismo, Lula acerta apenas quanto à vontade do povo, que é inequívoca. Varreu dos grandes centros qualquer pretensão petista de assumir o poder. A vitória de João Dória em São Paulo no primeiro turno é a mais nítida demonstração de qual é a vontade do povo. O segundo turno em algumas cidades era evidente, como Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife, Belo Horizonte, Goiânia, Florianópolis, Manaus. São ao todo 27 que terão segundo turno. Com exceção do Recife, o PT e outros mais radicais, principalmente apoiadores do projeto que vigorou nesses últimos 13 anos, estão sendo rejeitados pelas urnas. Sem nenhuma sombra de dúvida, o PT é o grande derrotado destas eleições, e é esta a leitura que deve ser feita. O Brasil não compactua mais com projetos radicais e fisiológicos. Não que possamos comemorar avanços democráticos. Há que se rever o projeto de reeleição, coligações e cláusula de barreira, fundamentais para a renovação e solidificação de partidos e não de siglas de aluguéis. O mais significativo é a realização de eleições que sofriam ameaças dos grupos radicais de conturbação e violência, com a intenção de impor uma imagem de que o país estava passando por golpes institucionais. Fracassaram. O Brasil foi às urnas e os eleitos no primeiro turno vão tomar posse. As decisões do segundo turno ainda movimentarão o cenário até novembro. Porém, já está sinalizado que a justiça pode continuar trabalhando no sentido de prender os verdadeiros responsáveis pela roubalheira e, quem sabe, restaurar um mínimo de moralidade, ética na política e na gestão pública. Eleição é um dos métodos para isso. Direto de Brasília, José Voit Chomas.